Boa noite a todos. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16 e 17, nos diz o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 21 de maio de 2018. Expediente. Requerimento número 184/18, de autoria do vereador Ademir José Honorato. Requerimento número 185/18, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Indicação número 400/18, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimento número 186/18, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Indicação número 401/18, de autoria do vereador Alisson Pires. Indicação número 402/18, de autoria do vereador Tita Belloli. Indicação número 403/18, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimentos números 187 e 188/18, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Indicações números 404A, 406/18, todas de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Indicação número 407 a 410/18, todas de autoria do vereador Juarez de Jesus. É isso, senhor presidente. Gostaríamos de registrar a presença da Juscelia Vargas, presidente do sindicato CISERP, do Ademar José Fabre, economista, ex-funcionário do Banco do Brasil, seu Benjamin Bert, aposentado do setor pessoal da Metropolitana, enfim, de todas as pessoas que estão nos assistindo aqui no plenário e nos assistindo via redes sociais. Nossas sessões são transmitidas ao vivo nas segundas e terça-feira. Terminado o horário político, passamos agora... Terminado o expediente, passamos para o horário político. Farão uso do horário político desta noite, consoante artigo 107 do Regimento Interno, por terem cedido seu tempo os senhores vereadores Ademir Honorato, Tita Belloli, Antônio Manuel, Dailton Feuser, Miri D'Agostin, Jair Alexandre, Giovana Zanetti, Alisson, Dr. Alisson, Potelec, 2 minutos, e vereador Daniel, perfazendo um total de 33,5 minutos. Secretário Executivo da Habitação e Regularização Fundiária, Cledonir João Machado, diretor de Regularização Fundiária, que discorrerão acerca da regularização fundiária e prestação de contas, juntamente com a senhora Romana Remor, secretária do Estado de Assistência Social, Trabalho e Educação, e Amarildo Luiz Gaio, secretário executivo de Habitação e Regularização Fundiária. Desta forma, gostaríamos de convidá-lo para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Sejam bem-vindos a essa casa. Para recepcioná-los, gostaríamos que o vereador Ademir Honorato fizesse as vezes da casa. Bom dia, senhor presidente, vereadores, membros da mesa, vereadores, vereadoras.
que nos acompanha aqui em casa via Facebook. Só para avisar, a secretária já está chegando aqui, a Romana Remor. Umas boas-vindas para o nosso amigo Cleidônio Machado, que é diretor de regularização fundiária, do Amarido Gaio, que é secretário executivo de habitação. Eles vão nos tirar dúvidas e sim falar do que pode, que não pode, de como está o andamento. Por favor, a secretária acabou de chegar, Romana Remor. Acerca dos assuntos das regularizações fundiárias do nosso município, né? Então, que seja uma boa oratória deles e depois, logicamente, para quem tiver algumas dúvidas, qualquer coisa, para tirar explicações deles. É isso aí. Muito boa noite, muito obrigado. Gostaríamos de saudar também a secretária, ex-vereadora, deputada. Com a palavra, então, nossos convidados. Sinta-se à vontade, Vossas Excelências dispõem de 32 minutos. Boa noite aos nossos vereadores, nossa vereadora, presidente, a mesa. Boa noite, muito boa noite também aos jovens que nos acompanham hoje. Que feliz coincidência encontrá-los aqui. E jovens de coração também, e companheiros de lutas, né, e companheiras, que coisa boa, que emoção diferente passar aqui, passar pelos corredores e ver os servidores, e tantas memórias bonitas me vêm à mente. Eu vivi aqui momentos especiais demais da minha vida, que vão ter para sempre significado, e muitos de vocês fizeram parte disso. Então, obrigada, e não poderia deixar de agradecer e registrar muitas, muitas, muitas memórias lindas que eu levo comigo e que me ajudam a compor quem eu sou. Muito aprendizado, secretária Marildo. Queria agradecer à bancada do PMDB pelo convite, né, pela provocação positiva de nos trazer aqui para tratar de um assunto tão importante, que é a regularização fundiária, né, e que está dentro da pasta da assistência social, da qual eu estou, nesse momento, responsável, né, junto com o secretário Amarildo, que é o nosso secretário executivo de habitação. E aí aproveitamos para trazer também aqui o Cleidônio Machado, que é um técnico daqui, local, que muitos já conhecem, e que nós temos o privilégio de contar com o conhecimento e a experiência dele também na secretaria. Então, antes de nós entrarmos especificamente no assunto da regularização fundiária, eu gostaria de prestar contas muito rapidamente desses 2 meses. Eu completei 2 meses, sou bebê na assistência social ainda, mas uma bebê já apaixonada. Já foi tempo suficiente para ganhar o meu coração, vereador Paulo. Quando eu recebi o convite do governador, foi de uma forma muito inesperada, e claro que quando a gente entende, encara o serviço público como missão, ainda que não esteja dentro dos planos, né, a gente não se furta, porque é um chamado. E eu só pensei comigo mesma e fiz, assim, me prometi, e a minha família, olha, dessa vez eu não vou entregar o meu todo, porque é o que a gente faz, né, na vida pública. A gente se doa mais do que a gente tem, até que às vezes não sobra uma gotinha. Eu disse, eu vou fazer o meu melhor, mas eu vou colocar limites, eu não vou entregar o meu todo. E passaram-se 2 semanas e meu marido foi e disse para mim, Romana, Deus que foi? Ele assim, já foi. Deus assim, já foi o quê? Ele assim, já foi, já está mais de 100% de novo, já era, e eu sabia que seria assim. Eu tinha certeza, mas eu te vejo feliz, então é assim que eu estou. Eu enxergava assistência social, apesar de ter sido vereadora aqui muitas vezes, né, Tita, nós recebíamos aqui a secretária de assistência social, vereador Zairo, e falávamos, né, de algumas políticas públicas, e ela expunha mais a visão, pelo menos a minha, assim, eu não tenho receio de falar isso com humildade, não tenho vergonha. A minha visão da assistência social era muito limitada, eu enxergava como transferência de renda um pouco mais do que isso, e a assistência social é muito complexa.
ela vai muito além. O SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, ele foi baseado no SUS, mas ele aprendeu com o SUS. Então, ele é um sistema melhorado, ele é um SUS melhorado para assistência social muito complexo. E a assistência social, ela trabalha com as pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social, ou seja, quem mais precisa do alcance do Estado, em todas as fases da vida, todas. Começa na tenra idade, vai até a idade madura, e mesmo na morte, lá está a assistência social, né? Até num funeral. E vai muito além da transferência de renda. A transferência de renda é uma ferramenta. Então, hoje eu respeito os servidores, os gestores de assistência social, eu respeito e admiro, e eles fazem tanto. E nós, agentes políticos, e eu faço aqui um apelo, nós precisamos conhecer para valorizar, porque quando a gente não conhece, eu digo por mim, pela minha experiência, a gente não dá o devido valor. Muito é feito nos CRAS, nos CREAS, nos centros-dia, muito é feito. E esse trabalho que é feito é o que previne a violência. Esse trabalho que é feito é o que previne a institucionalização de um idoso, de um adolescente infrator, quando já não há mais vínculos, não tem mais o que fazer, daí o Estado gasta muito. Aí o preço é muito alto, né? Então a gente precisa da sensibilidade de vocês para que a assistência social possa ser vista como de fato ela é. Bom, 2 meses é pouco tempo, a gente já vai falar sobre regularização fundiária, vereador Ademir. É por isso que a gente está aqui, né, Paulo? Paulo trouxe algumas preocupações bem pontuais sobre isso, mas só para prestar contas para vocês, eu peguei assistência com algumas emergências, e nesses 2 meses eu tive que mergulhar mesmo. Eu saía da secretaria para Brasília e de volta, na primeira semana já, para evitar que os nossos cines fossem fechados pelo Estado. Nós tínhamos um problema muito grande de não repasse de valores pelo governo federal por conta de um convênio, uma glosa, na prestação de contas. É um convênio de 2012, se arrastou por muitos anos. E conseguimos, então, sensibilizar o governador para devolver alguns milhões para o governo federal, mas compromisso do ministro de devolver de volta como uma terceira parcela do convênio que a gente não recebia desde o ano passado, desde março. Então, nós empatamos com isso, colocamos em dia muitas contas atrasadas, presidente, de aluguel e de servidores no Cine. A gente não pode permitir que feche, porque a inserção no mercado de trabalho passa também pelos Cines. E conseguimos, com a força do governador, um compromisso do ministro de suplementação, para que a gente não só coloque em dia, mas mantenha os Cines abertos até dezembro. Então, lá foi uma primeira emergência. E aí foi me socorrer uma segunda emergência, né, que era a questão dos veículos que tinham sido licitados, contratados, e não havia ordem de fornecimento, e havia uma lista de municípios, 171 municípios, e a licitação embasada num critério de solicitação por protocolo. Como nós tivemos menos recursos, como é que eu faria o corte dos carros? Como é que eu, no ano eleitoral, diria, vereador Tita, não, eu vou dar para esse município e não vou dar para aquele? Então, primeiro conseguimos, de novo, sensibilizar o governador para garantir que esse dinheiro não fosse levado da assistência social, a gente já tem tão pouco. E aí, chamei a Câmara Técnica da CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite, e pedi ajuda para a Câmara Técnica, para que nós definíssemos critérios para a distribuição desses veículos e para que cada centavo deles tivesse o melhor uso possível. A Câmara Técnica disse que foi a primeira vez que eles foram chamados para ajudar a contribuir com critérios técnicos na distribuição de veículos. E assim foi feito, e no dia que eu aceitei integralmente a sugestão técnica deles, não fiz um reparo, não participei das reuniões, não tive ingerência. O governador aceitou também que fosse técnica a distribuição, e no dia que nós comunicamos os municípios, né, a comissão intergestora, foi tão bonito, porque mesmo o município que não tinha recebido, não tinha sido contemplado, no final, o presidente foi e disse, olha, eu não estou na lista, mas eu estou feliz porque eu sei que tem embasamento técnico. E eu vi que tem 2 municípios vizinhos meus que vão receber, então eu vou sair daqui, eu vou avisá-los para que eles não percam o prazo. Esses veículos vão ser entregues agora em junho. Foi um trabalho do secretário anterior que começou, não conseguiu agilizar, e nós corríamos o risco de perder, porque esse ano é eleitoral, então nós tínhamos prazo. E outra felicidade, assim, a gente vê que quando a gente faz a coisa certa, né, parece que o universo conspira
dos 12 municípios da ANREC, 10 vão receber esses veículos, não seria assim. E é critério meramente técnico que eu não tive, eu tomei conhecimento depois e fiz questão de não fazer um reparo, uma mudança. Veio da Câmara Técnica, que representa os municípios, que é respeitadíssima, é inquestionável, e olha só que presente, indireto, que eu recebo de volta, inclusive a nossa cidade, Criciúma. Então, essa foi outra questão emergencial. Se a gente não agisse, a gente perderia, Fernanda. E, por último, é o prédio onde nós estamos, assistência social. O reflexo de como nós somos vistos é a nossa sede. A sede da Câmara, que eu sei que, desde a minha época, se fala em mudar em um local mais adequado, que possa receber, a todos de forma digna. Se vocês nos visitarem, vocês vão emprestar para a gente a sede. A nossa sede é muito aquém do que os servidores merecem, do que a assistência social merece. E nós ainda temos risco de desabamento, então existe uma ação civil pública, a gente precisa sair de lá. Eu só peguei emergência, assim, Nós precisamos sair de lá. Então, acredito que em junho a gente já consegue mudar para um prédio público, vamos economizar dinheiro que é gasto hoje com vigilância, que é um valor altíssimo de um contrato, vamos economizar com os serviços de limpeza, e assistência social vai ser um marco, assim, físico, concreto, material, de que a assistência social ela tem muito valor e tem que ter para o Estado também. Então, eu espero poder receber vocês lá no segundo semestre. Aí, depois desses 2 meses bem intensos, de muito aprendizado, aprendi, não sabia muito, quase nada de assistência social, e estou aprendendo ainda. Então, depois desses 2 meses, era hora de começar agora a equilibrar um pouco, ir para os municípios ouvir e ver, visitar as nossas obras. Já visitei um centro-dia maravilhoso em Cocal, que vai tratar, vai ser um centro de convivência e fortalecimento de vínculos para idosos, uma referência. Com certeza municípios vão vir aqui visitar. Visitei já CRAS, centro de referência, estive reunida com a bancada que me chamou, aqui a bancada do PMDB, me provocou para falar sobre regularização fundiária em Criciúma, e tivemos uma reunião com os secretários e secretárias de assistência social aqui da ANREC, que foi muito boa, muito proveitosa. Pude ouvir bastante e conhecer um pouco os anseios deles e as formas com que nós podemos ajudar. Então, esses foram os 2 primeiros meses, e eu fico muito feliz de começar a sair um pouquinho. Agora já dá para respirar e colocar a cabeça assim para fora, o barco já não está mais com risco de afundar, e começar aqui por Criciúma. E a gente então vai passar para a regularização fundiária, e aí depois, vereadores, eu gostaria de tratar, ou não sei se a gente faz isso antes, em 1 minuto, de um assunto que é a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa. É uma política pública articulada pelo governo federal, pela Organização Mundial da Saúde e a ONU, voltada para os idosos. E o objetivo qual é? Promover, que os municípios possam promover uma velhice saudável, sustentável, cidadã. E essa estratégia, ela articula as políticas que já existem aqui, vereadores e vereadoras. Ela não cria um programa novo, novas responsabilidades, não, ela articula, ela traz à luz, ela chama a atenção da cidade e passa pela Câmara de Vereadores, tá? Por isso que eu estou dizendo para vocês. Depois que o município faz adesão através do prefeito, é necessário construir um plano municipal baseado num diagnóstico, ele precisa ser aprovado por aqui, pactuado, a cidade passa a se comprometer com o idoso, a cidade como um todo, Conselho Municipal, a Prefeitura e a Câmara de Vereadores também. É um programa lindo, nós precisamos ter atenção para com o idoso, nós somos o estado mais longevo, o crescimento populacional dos idosos é muito grande, e se nós não fizermos isso agora, daqui 3, 4 anos, o município vai estar gastando dinheiro para institucionalizar, que aí não tem mais vínculo nenhum com a família. E institucionalizar é terrível para eles, o resultado é ruim e ainda custa muito caro, 10 vezes mais do que seria agora ter política pública de acessibilidade, política pública urbana, vereador Ademir, política pública da saúde, vereador Toninho, política pública da assistência social. Então, se o município de Criciúma decidir aderir, isso depois vem para cá, e aí eu peço que vocês tenham sensibilidade. E se nós avançarmos nesse reconhecimento,
Isso é uma manifestação para todas as gerações e as gestões que virão daqui para frente, desse compromisso com o idoso. A gente pode depois detalhar mais isso para vocês, a gente está à disposição na Secretaria, porque a gente veio aqui hoje, foi para falar de regularização fundiária. Está aqui comigo a minha diretora de assistência social, a Sandra Coimbra, que é servidora de carreira técnica. Está aqui comigo também a Patrícia Antunes, que é nossa assessora de comunicação. E está aqui conosco o Paulo, que é o nosso coordenador do idoso. Se depois vocês quiserem saber mais sobre isso, está lá. Equipe maravilhosa e dedicada. E aqui, então, o Amarildo, que é secretário executivo de habitação, e também o Cledonir Machado. A gente fica agora à disposição para perguntas, se vocês quiserem falar brevemente, ou se vocês quiserem primeiro ouvir as perguntas e questionamentos e aí direcionar, né? Ou talvez vocês, a gente quer que esse tempo seja o mais proveitoso possível. O que vocês sugerem? Explano rapidamente, depois... Pode ser ele explanar bem rapidamente? Inicialmente, queria cumprimentar o presidente do Legislativo Municipal de Criciúma, senhor Júlio, em seu nome, estender a todos os demais edis que aqui se fazem presente, agradecer o convite que foi formulado à nossa equipe, cumprimentar a nossa secretária de Estado, Romana, e as demais pessoas que estão assistindo essa sessão. Quando a gente fala em regularização fundiária, a gente fala em cidadania. Nós, no estado de Santa Catarina, por incrível que pareça, mais de 50% dos terrenos urbanos do estado de Santa Catarina não têm a posse definitiva. As pessoas não têm posse definitiva. Ou seja, elas usam ou é através de contrato ou é através de muitos de invasão e etc. Então, nós temos um problema grave para ser resolvido. Algumas tentativas foram feitas através dos próprios municípios, outras através do judiciário, através do Zucapião, outras foi a questão do lar legal, com um projeto interessante, muito bem bolado, talvez não tão bem executado, porque existiu falhas também, que era uma espécie de regularização através de uso capião administrativo, dessa forma nós poderíamos colocar, que era judicializado, era uma parceria do Estado, município, Ministério Público e Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, e dava essa condição de nós fazermos. Mas surgiu um novo marco regulatório a partir de 11 de julho de 2017, que é a Lei 13.645, que trata especificamente desse assunto, e quebrou uma série de barreiras e dificuldades que nós teríamos para executar essa prática. Foi regulamentada recentemente através do Decreto 9.310, de 15 de março de 2018, e também regulamentada a nível de Estado pelo Decreto Estadual número 1468, de 31 de janeiro desse ano. Nós estamos trabalhando nessa linha, mas queremos colocar muito claramente que os municípios têm a autonomia de escolher a forma com que ele quer trabalhar essa questão. Muitos municípios já fizeram o projeto Lar Legal, o Estado foi parceiro. Repito, algumas empresas trabalharam e conseguiram chegar com êxito ao final do processo. Algumas empresas, na época que foram licitadas, deu problema. Sabemos de situações que, inclusive, empresas pegaram o recurso do mutuário e não fizeram o trabalho, e hoje é objeto de ação pública, ação judicial. E qual é a nossa estratégia agora? A nossa estratégia é montar um projeto em cima da nova lei, levar para as regiões, através da nossa associação de municípios, via FECAM, explicar a todos os municípios a forma com que a lei possibilita que nós façamos. Mas nada impedindo dos municípios
terem a autonomia de fazer via lar legal, dar continuidade ao processo, ou alguns municípios se adiantaram e têm autonomia para isso. A lei dá a condição de que o próprio município faça todo o processo, ou terceirize, ou contrate uma empresa através de licitação para fazer todos esses processos. Então, a nossa ideia é levar a informação e as prefeituras, os municípios, escolherem a forma com que ele quer fazer esse trabalho. A ideia nossa é aproveitar o trabalho que já tem feito em alguns municípios. Por exemplo, a grande maioria dos municípios tem planta cadastral feita recentemente, por questão de IPTU, e dá de utilizar esse material, esse georreferenciamento todo que tem feito no município para fazer a questão da regularização, uma forma que recursos que já tenham sido aportados para esse tipo de evento a gente possa minimizar no custo final. Buscar parcerias com entidades, município, estado e federação para reduzir o custo final, principalmente do REUBS, que é a regularização das famílias com renda social. E essa questão de renda social, segundo a lei prevê, é o município que vai determinar o valor que se enquadra na questão da renda, não podendo exceder a 5 salários mínimos de renda por família. Então, rapidamente, o resumo é esse. Nós vamos atuar como moderador do processo, fazendo reuniões regionais e trazendo todo esse material já mais ou menos preparado, com minuta de lei, com minuta de decreto, com minuta de como vai ser feito o relatório final, e deixar uma pasta, vamos chamar aqui de um kit mais ou menos organizado, para que facilite todo o processo. Temos algumas parcerias já firmadas, por exemplo, o custo final de emolumentos e custos de cartórios necessariamente é zero, eles não poderão cobrar, e por isso a gente já fez uma reunião com a Norega, que é a Associação dos Cartórios de Registro de Imóveis, e colocando essa condição, porque é muito normal chegar no cartório e o cartório pôr algum obstáculo e dificultar o processo, né? Isso é normal. Então, hoje a gente já fez essa reunião, fizemos um contato com a Celesc vai ser parceiro do processo, porque inclusive é interessante para a Celesc que se regularize esses terrenos, assim como para o município, né? Porque hoje ele está mais ou menos na informalidade, na ilegalidade, acaba não tendo até a contribuição de IPTU, todas essas outras taxas que futuramente terão. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo, vai fazer de forma, a adesão vai ser espontânea, os municípios que têm outra forma de fazer, não tem problema. O município quiser fazer diretamente em cima da lei, também não tem problema, a lei dá essa possibilidade. O ator principal do processo é o município tem toda a autonomia para fazer esse processo, segundo a lei prevê. Grande lei, tem que ser bastante dissecada ainda, existem alguns pontos ainda. Essa questão de cartório aqui, Criciúma, muito complicado, mas acredito que os emolumentos muito caros, uma dificuldade extrema, a questão das averbações, é outro assunto que os vereadores aqui terão que tratar oportunamente. Vou deixar aberta a palavra dos vereadores, o vereador Tita já está inscrito, se algum vereador quiser... Ademir, ok. Vereadores, vereadoras, Romana em especial. Vereador, só para nós organizarmos primeiro todas as perguntas, depois todas as respostas. Tá bom. Eu vou fazer duas perguntas. Uma pergunta eu vou fazer em nome do vereador Paulo Ferrarese, até porque nós pedimos para ele não ceder o tempo, não por nada, mas porque hoje tem um assunto muito importante, que é a questão de uma reunião que a gente teve lá na secretaria, na prefeitura, junto com o prefeito, sobre as filas de cirurgias, filas de exames. Então, eu vou fazer a pergunta que o Paulo pediu para me fazer aqui. É sobre a regulamentação das moradias do bairro Imperatriz, como é que está, e a do Cristo Redentor.
A gente sabe que a Secretaria de Assistência Social já vem acompanhando através da Coab. Então a gente queria saber mais ou menos em relação a como é que está esse procedimento desses 2 bairros da regulamentação. E a minha pergunta é, como o senhor falou, que existem empresas que não cumprem com as suas obrigações, o que a Secretaria de Assistência Social está fazendo em relação a essas empresas que não estão cumprindo o seu papel? Com a palavra, o vereador Ademir. As respostas ficam para o final, porque de repente uma pergunta pode se sobrepor a outra. Bom, senhor presidente, vamos direto à pergunta, então. Nós sabemos que hoje aqui em Criciúma tem mais de 5 mil terrenos com esse tipo de problema, né, sem escritura, né? Então nós temos esses 4 programas, o Lar Legal, o REURB, EIS, né? Já foi comentado um pouco aqui, o Uso Capião e o Uso Capião também. Qual seria a forma mais prática? A gente sabe que tem alguns projetos que é municipal e estadual, eles trabalham em cima mais de terrenos que são públicos, da União, certo? Mas só que assim, 70% dos problemas que tem em Criciúma é de invasão, loteamentos clandestinos, temos esse tipo de problema, né? Então, assim, a saída mais prática, o exemplo, lá tem o loteamento São Marcos, na Quarta Linha tem vários loteamentos, Anitta Garibaldi, como foi comentado lá. Então, assim, já para ver realmente, diretamente esses terrenos particulares, que os públicos já têm os projetos do município que ele pode trabalhar bem. Muito obrigado. Vereador Aldinei Potelec. Gostaríamos de registrar a presença de Toninho da Saúde, ex-vereador e atual suplente vereador do MDB. Presidente, colegas vereadores, vereadoras, secretária Romana, os que acompanham. Meu questionamento é com relação, são dois questionamentos, com relação à Coab, né? A Assembleia Legislativa aprovou em julho, agosto do ano passado a extinção da Coab, né? Se ela já foi definitivamente extinta e hoje é o setor da habitação que está cuidando disso, dos loteamentos que eram da Coab, e sobre, por exemplo, nós temos ali no loteamento Cidade Mineira Nova, que é um loteamento da Coab há muitos anos, e que existem ali várias glebas de terras que não se sabe se é área pública, se é área remanescente, se é área verde, né? As pessoas já construíram, já cercaram, já colocaram um muro, e tem muitas pessoas que querem regularizar isso, né? E há uma dificuldade muito grande justamente porque todas aquelas glebas estão ali numa única matrícula, né? Então, como que eles devem proceder nesse caso? Vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas que nos acompanham, e cumprimentar especialmente a Romana Remor, que já foi vereadora juntamente com a gente nesta casa. A minha pergunta ela é voltada, nós temos um loteamento que é o Vida Nova, fica ali no bairro Ana Maria, eu queria ver se existe algum trabalho voltado para a regularização daquelas pessoas que lá residem, porque eu vi que o processo se iniciou e ao longo do tempo parece que teve uma paralisação. E ao mesmo tempo lá no Vila Rica, que é um bairro aqui na Grande Próspera, também tem uma gleba de pessoas que moram lá num determinado local lá, que também estão numa situação que não tem escritura já faz anos e que também vem lutando ao longo do tempo sobre isso. Seria essa a minha pergunta, senhor. Então vamos às respostas. Nós temos 4 minutos e 50. A vereadora sabe do nosso tempo, né, vereadora? Vou responder parte das perguntas e as demais o Cleudonir vai tentar respondê-las também. A questão das empresas que não estão cumprindo com o contrato, que foi uma indagação, já foram ajuizadas, né? E vai ser cobrado judicialmente. O Estado também está junto nessa ação, né? E, de qualquer forma, nós vamos priorizar no atendimento aos municípios, assim que a gente iniciar com o processo do REURB, essas situações que estão em litígio, vamos dizer, né? Então já está ajuizadas as ações. A questão da regularização de áreas invadidas, nós temos problemas
com áreas, inclusive, da Coab. Né? Nós não recebemos, e já aproveito para responder a pergunta da Coab, nós não recebemos ainda o patrimônio da Coab para a nossa secretaria. A Coab realmente está em liquidação, tem um interventor até o final desse ano, né, que é o CEUSNI, e a sinalização é de que todo esse passivo venha para a nossa secretaria. A ideia qual é? Dessas áreas da Coab que estão invadidas ou estão mal utilizadas, é que se passe para o Estado, porque a Coab é uma empresa de economia mista e ela tem dívidas com o Estado, que esse patrimônio se passa para o Estado e o Estado faça a doação para os municípios, de forma legislativa, fazer um projeto, e todas essas áreas que já estão ocupadas ou que têm algum problema de ocupação, que se passe para os municípios para que se faça a regularização. Por quê? Porque nós não temos capacidade para fazer isso lá dentro, e essa lei nova que está aqui, ela dá toda essa autonomia para que o município o faça. Então, rapidamente, seria essas respostas aí. A Coab, então, portanto, nós ainda não estamos com o domínio dela, está com o interventor, a ideia é que até o final do ano isso ocorra. Né? Então, a ideia no geral é essa aí. Quanto às questões específicas aqui dos loteamentos aqui, o Cledonir está mais a par, inclusive ele teve reunião com a Coab para ver a situação que ele poderá responder a quem fez as perguntas. Quem é você? Boa noite, em primeiro lugar para o Júlio, cumprimentando o Júlio, cumprimento a todos, secretário. Com relação aos imóveis da Coab, especificamente o Imperatriz. Imperatriz, em um acordo com a Prefeitura, em um entendimento com a Prefeitura, e em função de termos um loteamento no início do Imperatriz e uma ocupação irregular, acabou não dando para dar sequência, digamos, na regularização. O que está sendo feito hoje? A Prefeitura já está em um estágio bem avançado. Está sendo reunificada toda a área, certo? E a partir do momento da reunificação, então vai ser criado, já tem isso pronto, tá? Então, a partir do momento que esteja pronto o documento no cartório, já vai ser dada a entrada na regularização. Esperamos que isso ocorra até o final do ano. Temos o entrave do cartório, sim. Inclusive, algumas explicações que foram solicitadas na Prefeitura num segundo momento, já foram solicitadas também num terceiro momento. Então, a Prefeitura já esmiuçou da melhor maneira possível, né? Em não entendimento do cartório, vai ter que ser suscitada a dúvida, né? Então, aí pode se demorar um pouco mais. Não esperamos que isso aconteça, tá? Com relação à Anita Garibaldi, já existe uma empresa em Criciúma que está fazendo essa regularização, e com o acompanhamento da Prefeitura, já que eles criaram um comitê na Prefeitura para análise. Na realidade, o que diz a lei, né? Protocola-se o que é necessário, a regularização, a Prefeitura analisa através de uma comissão, né, e dá-se o prosseguimento. No momento seguinte, quando tudo estiver aprovado, quando todas as normas estiverem vencidas, o prefeito vai emitir o CRF, um certificado de regularidade fiscal, de regularização fundiária, e nesse certificado já vai estar, digamos assim, todo pronto, e autorizando o cartório a abrir a matrícula desses lotes. Com relação à mineira nova, ali nós temos o problema não só na mineira nova, como na mineira velha, certo? Então, aquelas áreas do Coab, digamos, muita coisa, muitos lotes, o pessoal já, os mutuários terminaram de pagar, transferiram, outros ainda não, né? E é um problema, inclusive, que o Coab está enfrentando, e não existe, digamos, hoje um mecanismo, a partir do momento que o mutuário termina o pagamento, de forçá-los a transferir para o nome deles. Então, a Coab hoje enfrenta também um problema seríssimo quanto a isso, porque os carnês de IPTU estão sendo emitidos em nome da Coab, o pessoal está usando isso, está se usando, inclusive o lixo, né? Ele está vindo no carnê do IPTU, então a Coab acaba tendo um montante de dívidas sem uso específico, né? Principalmente o lixo, né? Então é um outro embate aí, é uma outra etapa a ser vencida também, tá, pessoal? Então, mais ou menos dessa maneira, nós estamos também acompanhando isso.
mas especificamente é mais a prefeitura que já está com Imperatriz e junto com a Coab, claro, Imperatriz e o Anita Garibaldi. Aproveitando a oportunidade, o vereador Júlio Kaminski cedeu os 3 minutos e 30. O vereador Moacir cede seus 3 minutos e 30, para que o vereador Dailton Feuser possa fazer uma intervenção. Aproveitando, secretária, a vinda de vocês e dos técnicos é um assunto que interessa muito a nossa cidade. Posso só responder uma última questão que ficou para trás antes? Pode. Obrigada. Vida Nova e Vila Rica. Essas áreas, pelo que consta, elas são de propriedade particular, tá? E houve invasão, então o que a gente sugere? Que vocês, vereadores, possam, né, já que há esse interesse, essa responsabilidade de vocês no que diz respeito à regularização fundiária, vereador Toninho, que vocês puxem essas duas áreas, que vocês procurem os proprietários e que vocês tragam essa situação para a gente, na habitação. E a Coab, ela vem para a nossa Secretaria de Habitação, que é dentro da assistência social. A liquidação, como disse o nosso secretário, deve acabar em dezembro, então tragam isso para a gente. E nós vamos levar, se estiver ao alcance, porque nesse período e depois, assim, por conta dessa transição, a gente vai precisar sempre do aval e do respaldo do governador, especialmente se tiver algo que a gente possa fazer junto ao proprietário. Então, peço que vocês confirmem essa informação e que vocês startem, que vocês comecem, que vocês deem início a essa possibilidade junto aos proprietários, tá? Vila Rica, Vida Nova e Vila Rica, exatamente. Então, secretária, elas têm que se tornar em área pública, né? Para regularização, é isso? Sim, mas há formas, tá? Tem alguns casos que já foram feitos assim para se tornar área pública. A Coab tem outras áreas que podem ser permutadas. Então, eu peço que vocês possam ir a fundo e fazer essa ponte com os proprietários, e de nossa parte, no governo do Estado, e o governador Eduardo Moreira é daqui, ele conhece essas áreas, cada uma delas, então a gente falar esses nomes para ele não é estranho. E eu tenho certeza que ele vai ter sensibilidade para a gente poder transformar, se tiver o alcance em área pública. Esse ano existe uma restrição, a gente pode começar o encaminhamento, tá? E assim que possível, se for o caso, transformar em área pública para dar o encaminhamento com a regularização. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, o público que nos acompanha nessa noite, queria cumprimentar em especial a secretária Romana, secretário de Habitação Marildo, Cleodomir, meu cordial boa noite. Secretária, mais direcionada ao secretário de Habitação, na São Marcos foi aderido àquele projeto Lar Legal, e a empresa levou o dinheiro e está tudo parado lá. O que a secretaria poderia estar fazendo, o que a secretaria está fazendo para que aquelas pessoas que foram lesadas não seja totalmente que a secretaria possa fazer, o que poderia fazer? Também queria indagar sobre o bairro Imperatriz, é o bairro que eu moro, e aqui lá é um sonho, a Romana, vereadora aqui, sabe há quantos anos a gente espera a regulamentação fundiária daquilo. Então, a minha pergunta é se a secretaria não tem mais nada. Hoje está simplesmente com a habitação do município, porque o ex-secretário Cumim, a gente acompanhou, ele fez de tudo para entregar e várias datas foram marcadas. Mês de abril, mês de janeiro, ano passado. Então, ele me passa que hoje depende do cartório, final do ano, mas a gente está vendo que vai terminar o ano e novamente o Imperatriz vai ficar. Então, nós queríamos assim, se não está com vocês, que está com o Paulo César, nós iremos cobrar do Paulo César, porque eu acompanho, porque tenho todo o interesse, porque eu moro lá, não moro ali naquela região, então precisamos dar uma definição para aquilo ali. Se tiver com o Paulo César, que a gente acompanha, está preso na Coab, alguma coisa. Então, queria uma definição. E também queria saber sobre o Daniela 1 e Daniela 2 na linha Batista. Como é que está Daniela 1 e Daniela 2 naquela região? Obrigado, boa noite. Então, agora as respostas, depois as considerações finais.
Então, falando de São Marcos e o Meler, esse eu falo com propriedade, até porque até final de agosto do ano passado eu trabalhei na empresa que executou esses 2 projetos. Esse está dentro do lar legal. Então, qual era a determinação que tinha no lar legal? A empresa fazia todo um levantamento inicial, a partir do momento que a prefeitura indicava essas áreas. Fazendo esse levantamento, analisava-se a matrícula, bem sucinto, tá? Analisava-se a matrícula, permitindo-se fazer o lar legal. Fez-se uma reunião na comunidade, inclusive o Paulo Ferrarese acompanhou essas reuniões, era a região dele. Coletou-se a documentação dos interessados, não era obrigatório, e a partir daí foi montado um processo judicial e protocolado no Tribunal de Justiça. Como existia um entendimento no lar legal, e o Tribunal de Justiça era partícipe também, junto com o Estado e através da Secretaria Estadual, né, e imaginava-se que nós teríamos digamos assim, uma celeridade no processo que acabou não acontecendo. Então, houve, de certa forma, um descontentamento dos beneficiários que optaram a fazer isso. Mas, em momento algum, pelo menos na região que eu comandei, a gente só começou a faturar depois de protocolado no Tribunal de Justiça. Infelizmente, aconteceu com algumas empresas no Estado, foi 1 ou 2 empresas no Estado, que eles começaram a faturar antes do trabalho executado, certo? Não foi o caso, eu também não estou aqui para defender a empresa que fez, eu estou defendendo porque eu estive no processo, certo? Nós só começamos a cobrar a partir do momento em que realmente estava no protocolado no Tribunal de Justiça, com levantamento topográfico todo feito, todo um trabalho social feito, né? Então, ali existia uma lisura real do processo, tá? Se tiver alguém que se sentiu ainda prejudicado, pode procurar a empresa que eu trabalhei. Todos nessas regiões têm o meu telefone. Também não me privo de atender ninguém ainda, até porque me considero responsável pelo período que eu trabalhei. Ele perguntou sobre o Imperatriz e ainda é compromisso da Coab. Posso responder? Para ficar bem claro, então, em que pé nós estamos. E nós tivemos uma reunião hoje na Prefeitura com técnicos, né, para a gente posicionar, e também porque nós viemos, assim, nós precisamos que a Prefeitura dê encaminhamento, dê celeridade e conclua. Então, o que eles nos passaram é isso, né, que o cartório foi feito, o que o secretário Amarildo falou, o Cledonir, que é esse remembramento das quadras e ruas, e depois a restrição total da área. Havia 2 notas técnicas, parece, do cartório, questionando alguns pontos, foram respondidas, parece que já é a 2ª vez que foram respondidas essas notas técnicas, porque daí, sem sanar isso, o cartório aí não consente em escriturar. E o que nós acordamos lá é que, se houver de novo uma negativa do cartório, que então nós vamos fazer um procedimento, que é como é que é o termo? Suscitar dúvida, né? Isso permite que aí seja judicializado, aí vai por decisão da Justiça, e a experiência aqui é que essa decisão tem saído em até 6 meses, assim, casos análogos, casos semelhantes, tá? Nós suscitamos dúvida, é o Estado que suscita dúvida, então a gente vai acompanhar para e passo, não é assim, não, está com a Prefeitura agora e agora já não tem mais nada a ver, não. Nós vamos acompanhar para e passo, nós precisamos dar alfinice, porque isso iniciou no Estado, né? O Estado cedeu a área, tá bom? Considerações finais, nós nos colocamos à disposição, agradecemos muito, né, a provocação positiva que vocês nos fizeram, e nós já aproveitamos para vir aqui prestar contas e encaminhar essas questões técnicas, inclusive de regularização fundiária. Contem conosco, vocês sabem onde nos encontrar. Lá é a casa dos catarinenses também, tá bom? Obrigada, muito obrigada pela oportunidade aqui. Queria agradecer a oportunidade e me colocar à disposição a todos os eventuais questionamentos que houverem. Nós estamos lá para tentar resolver os problemas e
até o final do ano a gente vai fazer bastante trabalho para que os anseios das nossas comunidades sejam atendidos. Obrigado pela oportunidade, presidente. Também agradeço a possibilidade de a gente participar, me coloco à disposição, eu estou em Criciúma, eu sou de Criciúma, aliás, sou natural de Nova Veneza, com muito orgulho. O Ademirzinho tem meu telefone, o Paulo Ferrarese, o Henrique, grande amigo. Então, se vocês precisarem, não se privem de me procurar, eu estou aqui quase todo final de semana. Obrigado. Eles não passam esses telefones para a gente. Posso passar. Pode fazer É brincadeira. Gostaríamos de agradecer a secretária de Estado, vereadora Romana, uma referência na cidade de Criciúma. Vossa Excelência deixou sua marca aqui na condição de vereadora. Gostaríamos de agradecer o Amarildo, secretário da Habitação, o Cledonir. Muito obrigado por vocês estarem aqui e vocês sabem muito bem quanto Criciúma precisa dessa secretaria na questão da regularização fundiária. Nós vivemos numa região que temos muitas áreas que estão com possuidores e ainda não como proprietários. Obrigado, eu vou suspender a sessão por até 10 minutos para que possamos despedir.
Retomamos a sessão com horário político. Antes disso, gostaria de registrar a presença do jornalista Anderson de Jesus, da Rádio Difusora, que estará de aniversário amanhã, Anderson. Não esquece do convite para os vereadores aí. Com a palavra, o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos e meio. Haja vista a vereadora Camila e o vereador Juarez terem cedido tempo para Vossa Excelência. Boa noite, senhor presidente, vereadoras e vereadoras, público que nos assiste, respeitando a livre manifestação daqueles que estão aqui presentes nessa sessão e que, de certa forma, nos ajudam a melhorar o nosso trabalho. Saudar aqueles que nos assistem também pela rede social. Eu teria 2 assuntos aqui para abordar, e por isso a necessidade desse tempo. Agradeço ao vereador Juarez, vereadora Camila, mas antes vou responder a uma pergunta do vereador Feuser que não foi respondida. Vereador Feuser, ali na linha Batista, naqueles 2 loteamentos, também a área era uma área particular, pertencente a uma carbonífera. Eu e o secretário Paulo César e moradores tivemos 4 vezes nessa carbonífera. Começou com 270 mil a proposta para a venda. E a última notícia que eu tenho, uma notícia boa, é depois de todas essas negociações envolvendo o secretário, envolvendo a comunidade, vai acontecer, então, a doação da empresa para a comunidade. Então, é nesse ponto que estamos, no momento de escriturar o terreno, ou vai passar para a prefeitura ou para a associação de moradores. Mas já há um consenso de que será free, tá certo? Essa situação lá na linha Batista. Pode soltar o vídeo ali, Henrique, por favor. Eu vou abordar nessa sessão, reiterar um pedido, primeiro, um assunto bastante simples, né, mas que é importante. Na Avenida Luiz Lazarim, está acontecendo um problema muito sério ali entre as empresas Scarduelli e Clipper, altura do número 1615. Vou passar um filmezinho de 1 minuto, se os senhores puderem dar atenção, eu agradeço. Ele vem com som? Acidente agora, nesse momento agora, ó, porque a turma sobe. Ô Zairo, dá uma olhadinha agora, o acidente agora, nesse momento agora, ó, porque a turma sobe tudo a pau, essa Luiz Lazarim, ó. O cara quebrou a perna no meio, ó, acidente agora, Luiz Lazarim, um carro e uma moto, o cara quebrou a perna no meio, ó. Os caras sobem a pau essa avenida aqui, ó. Tem que providenciar uma lombada lá embaixo, urgente. Senão vão se matar tudo aqui ainda. Perfeito, tá bom. Bem, então, o ano passado nós fizemos essa solicitação daquela comunidade, felizmente não foi atendida. Esse ano, de novo, é na entrada para o bairro Santo Antônio, ali na Antônio Verino, e tem que achar uma solução viária para essa situação. O vereador Júlio vem lá do Rio Maina, conhece bem o problema. Então, nós fizemos um apelo aqui para que o DTT encaminhe uma solução, reclamada tanto pelos moradores como as empresas que estão naquela região. Eu vou usar o meu tempo, basicamente, hoje, para fazermos uma reflexão. Nós temos vários projetos aqui nesta casa, às vezes vetados pelo Executivo, e vem uma justificativa jurídica. É claro que o vereador, depois que se eleger, ele não domina todos os assuntos, ainda mais no campo jurídico. Imagine a nossa dificuldade de interpretar esse tipo de assunto. Não podemos entender de tudo, mas desse assunto específico, cada um de nós tem que se aprofundar, até porque é recorrente. Em muitos projetos, vereador Alisson, no seu projeto de veto lá, o veto era o mesmo, foi copiado de um projeto para outro, não interessa o objeto. Então, nós temos o mesmo padrão de veto, né, e temos que buscar um consenso para tomarmos decisões justas e iguais
nesses casos. Então, este assunto implica no cerceamento ou na ampliação da atividade parlamentar e implica também na autonomia ou não deste poder desta Casa. Então, em vez de falar mal do parecer do Executivo, eu vou falar bem dos pareceres da nossa Casa, da Câmara de Vereadores, que tem avançado nesse sentido, porque são de iniciativa exclusiva do prefeito, segundo o artigo 140 aqui do Regimento Interno, que é uma cópia da Constituição Federal, algumas ações que falam em criação, transformação e extinção de cargos, que falam em criação, estruturação e atribuição de secretarias, concessão de subvenções e auxílios, orçamento e tributos, que é bem diferente de tarifas, quando foi feita uma grande confusão aqui nessa Casa, abertura de créditos, financiamentos, leis delegadas, criação, alteração e extinção de distritos. Então, há uma decisão do Egrégio Tribunal de Justiça, há uma decisão não menos importante do Supremo Tribunal Federal, que diz basicamente o seguinte: em recente julgamento, preferido em recurso extraordinário com agravo, com repercussão geral, então vale para o país todo, apresentado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, o STF firmou o entendimento no sentido que a mera criação de despesas ao município pelo Poder Legislativo não afasta a iniciativa do parlamentar. Ou seja, a questão de inconstitucionalidade formal vista de iniciativa, competência privativa do Poder Executivo Municipal, não ocorrência, não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa, olha onde que nós estamos, Supremo Tribunal Federal, embora a lei crie despesa, não trata da sua estrutura ou da atribuição dos seus órgãos, nem do regime jurídico dos servidores. Então, nada mais, nada menos, que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa dos vereadores estão taxativamente previstas no artigo 61 da Constituição Federal, senhores vereadores. É lá que está escrito, o que é privativo e o que não é. Não cabe a nenhum vivente ampliar o que está escrito na Constituição Federal, por mais presunçoso ou sábio que seja. Não se permite, assim, interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional. Nós temos 2 advogados aqui, para abarcar matérias, além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da administração pública, mais especificamente servidores e órgãos do Poder Executivo. Então, veja bem, esse é um parecer da Câmara de Vereadores, é uma visão que permite um trabalho mais ampliado dos vereadores, uma participação maior em termos de formulação daquilo que seria a nossa obrigação. Isto aqui é uma casa legislativa, devemos estar aqui primordialmente para legislar, depois fiscalizar. Ora, se nós abraçarmos a outra visão jurídica, nós vamos terminar aqui dando nome de rua e fazendo homenagens. Parabéns para quem tem essa visão. Então, gostaria de dar os parabéns à assessoria jurídica desta casa. Eu prefiro falar bem do nosso parecer jurídico, que é geral, que deve ser entendido. Esse parecer simplesmente está amparado pelo Supremo Tribunal Federal, e eu repito, vereadora Camila, a quem agradeço o tempo, não cabe a nenhum vivente, por mais presunçoso ou sábio, alterar isso. Obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. 1 minuto e 30 cedido pelo vereador Aldinei Potelec. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, ao público presente, ao Anderson de Jesus, Toninho da Saúde, a Juscelia, que é a presidente do Sindicato dos Servidores, a todos vocês que nos assistem, a todos que nos assistem em suas casas, pelo Facebook, pela TV Câmara. Senhores vereadores, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a cada um dos senhores e das senhoras que estiveram na tarde de hoje com o prefeito municipal tratando das filas de espera da saúde em nosso município, da fila de espera do atendimento a especialistas e também da fila dos exames
dos exames que as pessoas têm hoje a realizar, que estão na fila da Secretaria de Saúde do nosso município. E, relatando isso, a real situação, conforme o requerimento meu aqui, mas eu agradeço aos vereadores, vereador presidente dessa casa, a Comissão de Saúde, a cada um vereador, que estão contribuindo em defesa do cidadão da nossa cidade. O prefeito se colocou preocupado com a fila neste momento. Eu acredito que as coisas começam a se encaminhar, nós estamos dando um passo a favor da vida, solicitando ao prefeito que encaminhe e solicite a contratação para a realização desses exames e também da fila de espera. O prefeito se colocou à disposição, tem uma emenda de R$1.300.000 e também o restante desse recurso necessário para fazer a execução de todos os exames, diz ele que está à disposição. E também das consultas especialistas, desde que o secretário de Saúde do Estado, Acélio Casagrande, se comprometa se comprometa com a fila de cirurgias a continuar dando andamento com mais velocidade. Pelo fato de nós termos hoje quase 8.000 consultas para oftalmo na fila, os especialistas atendendo essas pessoas vai gerar mais de 1.000 cirurgias. Temos problema de saúde aguardando na fila de espera para ortopedia. Todas as pessoas sendo atendidas e fazendo seus exames também vai surgir novas cirurgias e vai aumentar a fila. Então o prefeito solicitou a este vereador, sou o presidente da Comissão de Saúde, o vereador Tita, a vereadora Giovana, o vereador Pastor Jair também faz parte dessa comissão, solicitaram a reunião com o secretário de Saúde, Acélio Casagrande, e também com todos esses nossos vereadores, solicitando o compromisso do secretário continuando com mais velocidade as filas de cirurgia na nossa cidade. Então, vereadores, dizer para os senhores e para a cidade de Criciúma que a fila de espera para especialista é compromisso do município de Criciúma, compromisso da Secretaria do município. Que a fila de espera, exames a ser realizado dos pacientes do município de Criciúma é compromisso da Secretaria do município de Criciúma, é compromisso do prefeito municipal. Vamos avançar mais, porque se fazer o exame e fazer a consulta para o especialista, tem que fazer, se tem procedimento, que tem que fazer cirurgia, vamos chamar o secretário de Saúde do Estado também para contribuir nesse processo. E acreditamos que o secretário Acélio, o governador do Estado, possa contribuir, sim. Então, vou contar com todos os vereadores, tenho certeza que posso contar a estar nessa reunião, que o secretário deve marcar em seguida. Solicitei hoje através de mensagem, não conseguiu nos atender, mas amanhã vai nos atender e dar uma resposta, acredito eu, positiva. Esperamos que a nossa cidade, a saúde da nossa cidade mude dessa forma a partir daí. Contamos com todos os vereadores, as pessoas que estão sendo prejudicadas também se manifestem, contribua, porque nós somos fiscalizador. O vereador foi eleito para fiscalizar, e esse é o papel nosso, fiscalizar os problemas, fiscalizar os recursos do nosso município. Ouvindo muito essa semana os debates da imprensa da nossa cidade, na qual agradeço a imprensa, a toda a imprensa que contribuiu para esse debate da saúde, eu percebo que precisamos fazer mais. O vereador está aqui, claro que é para aprovar alguns projetos, mas fiscalizar a gestão do recurso do nosso município. E precisamos fiscalizar, temos certeza que temos recursos aí para fazer uma saúde melhor. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júlio César Colombo. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Gostaria de agradecer a presença da pastora Adelir, esposo do bairro São Defende, pastor Márcio do bairro Imperatriz, pastor Samuel, esposa do bairro Milanês, e também do pastor Lucas Alexandre do bairro Centro. Membros da mesa, nobres vereadores, vereadoras, público presente, públicos que nos assiste pelas redes sociais. Também gostaria de agradecer a todos os vereadores que estiveram presentes hoje lá
na reunião com o prefeito e com a secretária de saúde, e dizer que nós contamos muito com a Célio Casagrande para acabar com esse gargalo. Então, eu tenho certeza que a saúde, a partir do momento que essas cirurgias forem liberadas, libera os exames e libera as consultas. Mas hoje eu subi justamente, parece que eu e Zairo tinha combinado o assunto, mas bem pelo contrário, né, vereador Zairo? Eu queria falar justamente sobre as ADINs, as ações diretas de inconstitucionalidade que têm chegado a essa casa. E dizer que, vereador Zairo, isso é o reflexo daquilo que nós queremos e não podemos fazer. Porque as ADINs que chegam a essa casa são ADINs de matérias que só beneficiam a sociedade. E elas são vetadas por uma razão ou por outra. Quero aqui dizer, ou por razão técnica ou por razão política. Porque não é possível conceber uma ADIN onde se cria um conselho contra a mortalidade infantil. Que custo isso vai ter para o município? Bem pelo contrário, ele vem a proteger a vida dos municípios. A partir do momento que nós tenhamos uma taxa de mortalidade. O programa da LED, também houve uma ADIN, mas amanhã vai ser lançado um programa de iluminação pública no município de Criciúma. Por que não feita a fusão? Porque veio do vereador. Então, assim, isso mostra para a sociedade e sai nos jornais, projeto da Câmara é inconstitucional, como se isso fosse uma vitória. Na realidade, é uma derrota da sociedade. Porque esses projetos são para a sociedade, são para o cidadão. Não é um jogo aqui de vaidades, de ego, entre a assessoria jurídica do município e a assessoria jurídica do município. Longe disso. O único perdedor é o cidadão. Então não há ganhadores e não há perdedores. É o cidadão que sai prejudicado. Por exemplo, nós recebemos um veto do vereador Dr. Alisson, que instituiu o Dia do Voluntariado. Valorização da vida. O que isso vai trazer de custo e despesa para a sociedade? Que chama bem, muito. Pelo contrário, é um veto contra a vida nesse caso. Então, assim, nós temos que analisar com muito carinho e mostrar para a sociedade que essas inconstitucionalidades, ela tem dois cunhos. Um técnico aí nós temos que respeitar. Mas muitas dessas teses, vereador Zairo, como você falou, já foram superadas pelo STF. Aí nós teremos que ir até o STF. Perde-se tempo, dinheiro. E o outro, só posso acreditar que seja de cunho político. Obrigado. Aí vai ter gasto. O STF vai ter gasto. Terminado, então, o horário político, passamos ao grande expediente. Solicito ao seu secretário para que faça a leitura das matérias. Requerimento número 182/18. Autoria vereadora Ademir José Honorato. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informada essa Casa Legislativa o seguinte: qual o valor em caixa até o momento arrecadado nos trabalhos realizados pelo PROCON de Criciúma, qual a destinação dos recursos arrecadados, enviar relatório especificando a movimentação financeira dos recursos arrecadados de janeiro de 2017 até abril de 2018. Só lembrando, esse requerimento ele ficou em aberto da última sessão, houve a expiração do tempo, continua em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 399/18, autoria vereador Juarez de Jesus dos Santos. Assunto: pavimentação das ruas Gurmecindo José de Bem, Elias Dalbó, Irene Dal Ponte Milioli, Vicente Antônio Ricardo e Servidão Sigismundo Berto Bianchi, o Bianchi, bairro Jardim Maristela. Bianchi.
Requerimento número 183/18, autoria vereador Juarez de Jesus dos Santos, assunto: envio expediente ao excelentíssimo senhor governador do estado de Santa Catarina para que lhe responda o seguinte questionamento. Primeiro, quando serão feitos os pagamentos das indenizações dos terrenos que estão localizados de frente à sede do Clube 7 de Setembro, bairro Nossa Senhora da Salete, onde foi construída uma rótula que dá acesso à via rápida no bairro Nossa Senhora da Salete, ao bairro Cristo Redentor e ao Comércio Industrial. Ressalta-se que os proprietários dos terrenos não permitem a manutenção da via enquanto não receberem as indenizações, e a rótula em questão está precisando de reparos para garantir a segurança dos pedestres e condutores de veículos que por ali transitam. Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Juarez de Jesus dos Santos. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa diretora, aos nobres vereadores, ao público que nos assiste, em especial ao ex-vereador Toninho da Saúde e suplente de vereador, ao jornalista Anderson de Jesus e às demais lideranças que nos assistem. Eu gostaria que passasse o vídeo ali na tela. Isso aqui é o perigo de alguém, uma família morrer aí dentro, né? Cair um acidente, uma coisa ou outra. A nossa preocupação é isso aí, né? Recém eles inauguraram dia 20 de dezembro, dia 1º de janeiro ali, já começo de janeiro já começou a abrir esse buraco aí. Porque eles não fizeram uma base aqui, um meio fio para firmar como vocês estão vendo aqui, né? Então, a primeira chuva que deu já desceu tudo o asfalto. Só promessa. Só promessa. Depois que eles fizeram o asfalto, ninguém apareceu mais, ninguém fala mais nada e está tudo parado. Prefeitura, ninguém fala nada. Eles dizem que isso aqui não é com eles, né? É obra aí, sei lá, do governo do estado. A gente vai lá, conversa com eles, eles contam, não temos nada, é só Floripa. Antes a gente acertava tudo na ProSul, conversava, fazia uma reunião ali, tudo bem. E em dezembro, chamaram nós para liberar essa alça, fizeram uma ordem de pagamento, deram para nós para pagar dia 22 até hoje, mas não sei se é esse ano ou ano que vem, né? Mas a gente tem uma documentação em mão. Mandaram que fosse parado, podia parar a atividade, podem parar a atividade que vocês vão sair daí, que aí não é o local, não vão ficar aí dentro. Então, a gente parou, os meus clientes me abandonaram, porque eu tive que parar. Hoje, se eu vou falar com algum deles, eles não vêm mais, porque não tem condição de entrar, eles não querem correr o risco. Então, nós estamos aguardando, já fomos em todos os locais onde foram indicados, já reclamamos para todo mundo e até então estamos aqui abandonados. Pode ver, ali do outro lado na nossa sede enche d'água, todos eles sabem, já sabem qual é o... que a gente já bateu foto, já levou para eles, e aqui perigoso é um carro vir deslizar, né? Nesse buraco aí, né? E cada vez mais perigoso. Chove, cada chuva que dá, ele vai caindo 20 centímetros, 10, ele vai desbarrancando. Muito perigoso, perigosíssimo. Aqui está sempre correndo ameaça de acidente. Semana passada já teve uma aqui, já um motoqueiro sofreu um acidente, motociclista.
Então aqui está muito difícil. E fomos abandonados, porque na verdade a via rápida para o estado é só lá em cima. Lá em cima é via rápida. Aqui embaixo para eles não interessa mais nada. Estamos aqui abandonados. Então, vereadores, essa é a situação que se encontra, aquela rótula que ficou entre a sede do 7 de setembro e o campo de futebol. Realmente é uma vergonha, porque do jeito que se encontra, vocês viram as imagens, se passar um motoqueiro, se passar um veículo naquele local ali, eles estão correndo risco de vida. Então eu peço a sensibilidade de vocês que votem esse requerimento, para que a gente possa acabar com esse impasse dos moradores e do presidente do 7 de setembro ali, o seu João, que está sofrendo aí com esse problema aí. Prometeram de pagar eles até dezembro do ano passado e até agora nada. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador João Batista Belloli. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite a todos novamente. Eu só queria fazer uma pergunta do vereador Juarez. Aquela parte ali, ela é municipal hoje? Aquele espaço ali na verdade ali é obra da via rápida, né? Certo. Então a responsabilidade ali é do Estado. Ah, tá, mas a rodovia é municipal ali, eu acho. Tá, mas só uma pergunta. Não, mas tudo bem, isso aí também não importa. Importa aquela questão ali. Então, as pessoas, ou a prefeitura, ou o Estado, eles não foram arrumar ainda porque eles não deixam. Não, justamente, existe um impasse, então a construtora que é responsável pela obra quer fazer a manutenção, só que eles não querem. Estão indignados, não, aqui ninguém vai colocar a mão enquanto não resolver a situação das indenizações. O problema são duas coisas separadas. Primeiro, o Estado não cumpriu com a obrigação da indenização, tem que pagar. Está errado. Tem que pagar. Agora, eu acho preocupante deixar não arrumar. Porque se vai acontecer, passar um motoqueiro, um motociclista, ou passar qualquer outra pessoa que cai ali e pode ocorrer uma morte, isso sim é preocupante. Então, esse teu requerimento, parabéns pelo requerimento. Então, tomara que as autoridades paguem a indenização e resolvam esse problema de uma vez por todas. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Antônio Manuel. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, subo a essa tribuna primeiramente para parabenizar o vereador Juarez pelo requerimento. E, indiferente, vereador, se é do município ou do Estado, tem que se tomar uma medida. Eu acho que esse requerimento ele deveria ser encaminhado ao município e ao Estado também, não somente ao Estado. Eu acho que nós devemos, vereador Tita, conversar com o João Fabres, que hoje é o nosso representante aqui na nossa região, representando o governo do Estado, e nós ir lá em loco e resolver esse problema, esse impasse, tanto da parte de indenização, que é um direito que cabe às famílias que cederam seus terrenos, e da mesma forma, as pessoas que lá têm aquele terreno, eles também têm que concordar de realmente se tomar uma medida de precaver aquele problema que tem lá, que pode ocorrer até vir trazer pessoas num acidente a óbito ou coisa parecida. Então não cabe a eles dizer se pode ou não pode fazer. O município tem que tomar uma medida juntamente com o Estado. Eu me proponho amanhã, se você assim precisar, bancada do PMDB, nós conversamos, nós vereadores aqui junto, tal, conversar com o nosso representante, que é o secretário João Fabres, representando o Estado, e pegar também o pessoal da Prefeitura, através da pessoa da Kátia Zmialewski, que é da Secretaria de Obra, para se levar em loco e tomar uma medida. As pessoas que lá não estão deixando, eles não têm esse direito e nem de dizer o que querem ou não querem que seja feito. Ao direito do cidadão que seja resolvido o problema. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favorável permanece na comissão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 184/18,
Autoria, vereador Ademir José Honorato. Assunto, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informada essa Casa Legislativa o seguinte: quais são as empresas devedoras ao PROCON? Quantos deve ao PROCON cada uma dessas empresas? Qual o valor total devido pelas empresas ao PROCON? Quais as empresas que discutem judicialmente esses valores devidos? Enviar lista com os nomes das empresas e os valores das dívidas de cada uma delas, em ordem decrescente de valores. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Bom, senhor presidente, membros da mesa, vereadores e vereadoras, até sobre esse assunto eu peço a aprovação desse requerimento, tanto que foi pedido no outro, valor em caixa, destinação dos recursos, movimentação financeira, né? E esse outro requerimento, para a gente saber certinho de como é que está, como vai proceder. A gente sabe que está chegando alguns projetos para cá, que vai pedir algumas leis. Então, assim, para nós termos uma linha a seguir futuramente com algum problema, né? A gente ouve, parece que agora quando tiver alguma reunião, em algum sentido, nós temos que gravar, porque eu escutei um valor e já disseram que é outro de refis. Então, isso aqui é só para a gente ter uma ideia e ficar guardado na nossa mesa para algum problema futuro. Então, é só isso, para tomar cuidado. Realmente, a gente estamos aqui como vereador, somos fiscalizador, a minha linha mais é essa mesmo, é fiscalização em cima, de pé, junto, e vamos lá. É só mais para ter mais esse documento em mãos. Muito obrigado. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favorável permanência como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 185/18. Autoria, vereador Aldinei Potelec. Assunto, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe essa Casa Legislativa se existe no planejamento da Prefeitura projeto ou cronograma para a revitalização de toda a extensão da Avenida Metropolitana, localizada no bairro Cidade Mineira Nova. Em caso de não inexistência, existe a possibilidade de elaboração de projeto e cronograma para a realização dessa melhoria? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aqui nas galerias, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Cidadã. Senhor presidente, eu faço esse requerimento. A Avenida Metropolitana fica ali no bairro Cidade Mineira Nova. Como vocês podem observar, vossas excelências podem observar nesse mapa aí do Google Maps, ela faz esse grande anel ali na cidade, no bairro Cidade Mineira Nova. E a Avenida Metropolitana, ela, embora esteja toda ela pavimentada com lajotas, mas essa pavimentação está bastante deteriorada, né? Nós temos ali inúmeros buracos, as lajotas estão todas deslocadas do seu local, e nós temos ali nessa avenida, só para os senhores terem uma ideia, nós temos ali, que passam pela avenida, são 2 linhas de ônibus, né, o 302 e o 304. Só para os senhores terem uma ideia, vereadores, o 302 ele passa 32 vezes ao dia, de segunda a sexta, naquela avenida. Ou seja, por a avenida estar toda danificada, com as lajotas todas desreguladas, danificadas, cheia de buracos, 32 vezes ao dia o ônibus, uma das linhas, passa por ali, no meio de solavancos, prejudicando, por exemplo, o ônibus. Isso reflete diretamente no custo da passagem, porque aumenta o desgaste, né? Ali tem o CI da FASC Branca de Neve, que está ali naquelas adjacências, a Escola Fiorento Meller, tem ali o posto de saúde também ali, o centro comunitário, a academia ao ar livre, a praça pública, ou seja, são vários equipamentos públicos que estão ali nesse perímetro que abrange a Avenida Metropolitana, além de toda essa grande população que nós podemos ver ali,
que faz uso dessa avenida. Nós temos nessa casa, tramitando, já começou a tramitar nessa casa, vereadores, projeto de lei do Executivo que autoriza o Executivo a contratar financiamento junto à Caixa Econômica Federal de 28 milhões de reais, justamente para poder pavimentar e revitalizar as ruas e avenidas por onde passa o transporte público. Então, quem sabe, de repente, o governo municipal possa contemplar essa repavimentação, essa revitalização da Avenida Metropolitana. Então, esse é o objetivo desse requerimento. Se existe projeto de revitalização, de repavimentação, e se há possibilidade, inclusive, de utilizar desses recursos que o município pretende adquirir junto à Caixa Econômica Federal para fazer essa revitalização. Por isso, eu peço a aprovação dos nobres colegas desse requerimento. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam favorável à permanência da comissão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 400/18, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto: poda de uma árvore localizada ao lado do posto de saúde Centro, Rua Júlio Gaidzinski. Requerimento número 186/18, autoria Jair Augusto Alexandre, assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informada essa Casa Legislativa o seguinte: existe possibilidade de colocação de uma faixa de pedestre em frente à Igreja do Evangelho Quadrangular, localizada na Avenida Centenário, bairro Nossa Senhora Salete, proximidade do depósito do Angelone. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam favorável à permanência da comissão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 401/18, autoria vereador Alisson Pires, assunto: pavimentação com lajota, outro tipo de calçamento da Rua Antônio Machinski, bairro Vila Rica. Indicação número 402/18, autoria vereador Tita Beloli, assunto: construção de uma lombada na Rua Venceslau Brás, de frente à casa número 950, ao lado do Hospital Materno Infantil Santa Catarina, bairro Operária Nova. Indicação número 403/18, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto: construção de uma lombada na Rua Augusto Zanetti, de frente ao número 280, bairro Naspolini. Requerimento número 187/18, autoria vereador Odinei João Potelec, assunto: cópias de todas as notas fiscais pagas, como também cópias de todos os registros de entrada das mercadorias no almoxerifado do setor de saúde no período de 1º de janeiro de 2016 a 1º de junho de 2017 dos seguintes fornecedores: Trade Medical Comércio de Material Hospitalar Limitada, L.A. Dalla Porta Júnior, EPP Isamed Material Médico Hospitalares Limitada. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam favorável à permanência da comissão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 188/18, autoria vereador Odinei Potelec, assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe essa Casa Legislativa se existe a possibilidade de implantação de estacionamento rotativo no trecho da Rua Joaquim Nabuco, entre a Rua Celestina Zilli até a Avenida Centenário. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam favorável à permanência da comissão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 404/2018, autor vereador José Paulo Ferrarese, assunto: recuperação asfáltica de fronte às Bocas de Lobo da Rua Catarina Milanês, bairro Mina União. Indicação número 405/2018, indicação do autor do vereador José Paulo Ferrarese, assunto: patrulhamento e colocação de material adequado na Rua Custódio Nunes, bairro Mina União. Indicação número 406/2018, autor vereador José Paulo Ferrarese, assunto: patrulhamento e colocação de material adequado na Rua Clarinda Brunelli Manente, bairro Mina União. Indicação número 407/2018, autor vereador Juarez de Jesus dos Santos, assunto: pintura da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dionísio Milioli, localizada na Rua Telésforo Machado, bairro Ana Maria. Indicação número 408/2018, autor vereador Juarez José dos Santos,
Assunto: colocação de sinalização vertical e horizontal, indicando a existência de escola nos dois lados da rua Telésforo Machado, bairro Ana Maria. Indicação número 409/2018. Autor: vereador Juarez de Jesus dos Santos. Assunto: repintura das faixas de pedestre localizada de frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Dionísio Milioli, na rua Telésforo Machado, bairro Ana Maria. Indicação número 410/2018. Indicação vereador Juarez de Jesus dos Santos. Assunto: colocação de placa indicando proibido estacionar na rua Telésforo Machado, de preferência no lado oposto ao da Escola Municipal Dionísio Milioli, bairro Ana Maria. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação de quórum. Em única discussão e votação, o veto total ao posto pelo prefeito municipal ao projeto de lei do Legislativo PL 006/18, proposto pelo vereador Zairo Casagrande, que dispõe sobre a inserção de dados no carnê do Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana, IPTU. As razões do veto são o vício de iniciativa alegado pelo Executivo, pois cria obrigação para o Executivo. A Comissão de Justiça e Redação, única que delibera sobre os vetos, opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a deliberação do plenário. Lembrando que, por ser veto, a votação será nominal por chamada, ou seja, não será realizado painel eletrônico. Assim, ao ser chamado, o vereador se dirigirá a este microfone ao lado e responderá se é a favor ou contra o veto. Está em discussão o veto. Com a palavra, o autor do projeto, vereador... Não vai discutir, vereador? Vou passar para o secretário para que ele faça a chamada nominal. Vereador Ademiro Nonato, MDB. Pelo melhor esclarecimento no carnê de IPTU, contrário ao veto, senhor presidente. Vereador Odinei Potelec, PRB. A favor do veto, presidente. Vereador Alisson Pires, PSDB. A favor do veto, senhor presidente. Vereador Antônio Manuel, MDB. A favor do veto, senhor presidente. Vereadora Camila do Nascimento, PSD. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Dailton Feuser, PSDB. A favor do veto, senhor presidente. Vereador Daniel Freitas, PSL. Contra o veto, senhor presidente. Vereadora Giovana Zanetti. A favor ao veto. Vereador Jair Alexandre. Senhor presidente, a favor do veto. Vereador João Batista Belloli. A favor do voto, senhor presidente. Do voto. Veto. Desculpa, a favor do veto. Vereador José Paulo Ferrarese, MDB. Contra o veto, senhor presidente.
Vereador Juarez e Jesus, PSD. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Júlio César Kaminski, PSDB. Eu sou contra o veto, senhor presidente. Vereador Júlio César Colombo, PSB. Contra o veto. Vereador Moacir da Jori, PSDB. A favor do veto, senhor presidente. Vereador Valmir D'Agostin, PP. A favor do veto. E vereador Zairo Casagrande, PSD. Contra o veto, senhor presidente. 9 a 8. O veto ao projeto PL 06/18 foi mantido por 9 votos favoráveis e 8 votos contrários. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo PL 014/18, de iniciativa do vereador Salésio Lima, que dispõe sobre a inserção do número do projeto de lei e do nome do autor nas leis municipais de Criciúma. Com esse projeto, constarão nas leis municipais o número do projeto e o nome do autor. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras, bem como a de Educação e Fiscalização, opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação o projeto. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PL 021/18, de autoria do vereador Tita Belloli, que dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos que comercializam produtos fumígenos derivados do tabaco a informarem sobre a disponibilidade de tratamento gratuito para dependentes pelo Sistema Único de Saúde. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras, bem como a de Educação e Fiscalização, opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Com a palavra o autor do projeto, o vereador João Batista Belloli. Vossa Excelência dispõe 10 minutos. Senhor presidente, bem rápido, esse projeto ele é um projeto simples, mas é um projeto importante. Até porque no Brasil hoje nós ocupamos o 8º lugar no ranking, onde 7,1 milhões de mulheres que fumam ainda e 11,1 milhões de homens que fumam. A gente percebe que já na nossa cidade já diminuiu bastante em relação, eu praticamente percebo em relação à minha família, em relação aos meus amigos que a gente convive junto, já diminuiu bastante. Mas é importante esse projeto para aquela pessoa que tem a vontade de parar de fumar e não consegue, e a hora que for comprar esse cigarro, né, que verifique ali no local, que pode procurar um posto de saúde, vereador Alisson, e pode pedir ajuda, para a gente poder estar reduzindo. Com certeza é um projeto simples, mas um projeto que pode salvar vidas, né? Então a gente sabe que hoje o câncer é um mal do século, né? Um mal que vem pegando várias pessoas, e a gente tem algumas informações aqui, que a superação dessa dependência traz inúmeros benefícios para a qualidade de vida, reduzindo o risco do desenvolvimento das doenças já citadas. Consoante informações colhidas no site do Ministério da Saúde,
Após 3 semanas sem fumar, facilita-se a respiração e a circulação sanguínea. 1 ano depois, o risco de morte por infarto é reduzido pela metade. Olha a importância que tem. Então, de parar de fumar. 10 anos após essa possibilidade, se iguala a de pessoas que nunca fumaram. Então, o corpo ele consegue já tirar toda a toxina que tem dentro de si e ter uma vida normal. Então, peço a aprovação dos demais colegas aí da aprovação desse projeto. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Dr. Dalisson. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras, a todos que assistem aqui na plenária, em casa, pelas mídias sociais e pela TV Cidadã. Vereador Tita, quero subo aqui a plenária para parabenizá-lo por esse projeto. Você mesmo falou que simples, mas que vai ter uma importância, um impacto muito positivo, principalmente para as pessoas que fumam. Então, é sabidamente conhecida todos os malefícios do cigarro, não só no desenvolvimento de cânceres, seja boca, pulmão, mas também de bexiga, o aumento do risco para doenças cardiovasculares, e você muito bem falou, inclusive está no INCA, no site do INCA, Instituto Nacional do Câncer, que se você cessar o tabagismo, né, você em 1 ano reduz pela metade o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, principalmente o infarto do miocárdio e derrame. E após 10 anos, você se equipara a pessoas que nunca fumaram, com relação a esse fator de risco. Então, o benefício de você parar de fumar. Mas o difícil é você fazer com que a pessoa que tem dependência pare de fumar. Quando eu comecei a estudar medicina, no ano de 1997, se conheciam 2.000 substâncias químicas que continham após a combustão do cigarro. No início do curso. Ao término do curso, após 7 anos, já haviam mais de 4.600 substâncias catalogadas, conhecidas. Substâncias químicas que são liberadas com o ato de fumar. E hoje se sabe que há mais de 5.000 substâncias químicas. Mas o que ocasiona a dependência é a nicotina. Tanto é assim que o tratamento disponibilizado, além dos medicamentos para retirar a ansiedade, é dado a nicotina. Porque a nicotina ela ocasiona a dependência. Mas o que faz mal não é só a nicotina, mas sim essas outras 5.000 substâncias químicas que são exaladas, ou inaladas, melhor dizendo, com a combustão do cigarro. Fazer com que uma pessoa pare de fumar é muito difícil. Eu tenho exemplos familiares. Meu pai faleceu por conta do cigarro, com câncer de laringe. Então, a tentativa foram inúmeras. Então, exige muito mais da conscientização da pessoa, mas se você oferece um tratamento, né, disponibiliza um tratamento gratuito, e o tratamento não é só dar medicamento, são reuniões, encontros com psicólogos. Então, o SUS ele tem essa vantagem, o Sistema Único de Saúde, de disponibilizar esse tratamento, e de uma forma muito efetiva. Porque não é somente você dar um medicamento, porque se houvesse um medicamento milagroso, acredito que ninguém estaria fumando hoje, porque todo mundo conhece os riscos e o malefício do cigarro. Mas todo um envolvimento, né, com as equipes de saúde, a psicóloga, a disponibilização de medicamentos, se houver necessidade, porque nem todos os pacientes, nem todas as pessoas requerem medicamentos, e sim a suplementação com a nicotina. Então, se a pessoa que fuma vai no estabelecimento e vê lá que tem não só o malefício do cigarro, que essas são mensagens subliminares, né? Você vê lá o risco, todo o risco é uma mensagem de alerta, mas acaba sendo também uma mensagem subliminar. Você vê, a Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma disponibiliza tratamento gratuito para o tabagismo. Ligue na Secretaria, procure unidade de saúde mais próxima, não só com informe, mas também com folheto. Eu acredito que vai ajudar muito essas pessoas. Parabéns e com certeza vou votar favorável ao teu projeto. Obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores e vereadoras, que nos assistem aqui em casa também. Eu também só mais para dar um depoimento. Eu comecei a fumar velho e parei novo, né? Parei em tempo ainda. Eu até, tempos atrás, tinha na prefeitura uns programas e eu participei junto com uma turma grande lá no meu bairro, na Quarta Linha. Olha, foi muito importante. Daquela primeira turma, estavam uns quase 30,
Olha, ficou só umas 3, 4 pessoas que voltaram a fumar, do primeiro grupo, né, que eu fiz parte. Aí, mas só que a gente tem que ter propósito na vida, né? E isso, eu disse que não ia mais fumar, e não fumei antes de começar a tomar aquele remédio, BUP, tal, que é um negócio pesado e tal. Aí, fui ali na cara e na coragem. Mas só que assim, ó, eu pensei assim, ó, no ano seguinte nós ia viajar num lugar, assim, mas quando chegar lá, eu vou fumar um cigarrinho só lá, mas depois eu não vou fumar mais. Mas dito e feito, né? Fumei uma carteira lá, putz, acabou-se. Foi por água abaixo, voltei, não consegui parar, fiquei mais 1 ano e pouco ali fumando. Vereador, aí, vamos ao projeto. Ao projeto. Aí nesse caso, mas falando do projeto, vereador, pode ter certeza. Aí voltando na sequência, mas é exemplo, seu vereador. É exemplo. Então, assim, ó, com esse reforço que teve depois, uns exemplos, né? Essa cartilha seria de muita informação, muito boa, certo? E a gente parei de fumar realmente porque quando chegou a época de campanha, o pessoal assim, ó, como é que tu vai querer fazer campanha fedendo a cigarro? Aí eu parei. Um abraço. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Gostaria de registrar a presença do Wilson Schambeck. Ordem do dia da próxima sessão, PE 024/18, PE 028/18. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima 22 de maio do ano corrente, terça-feira, no horário regimental. Boa noite. O Clécio pediu para você voltar com aquele projeto.